Feito para a televisão, o interessante Um Estranho ao Meu Redor de 2003, também conhecido como Testemunha de um Assassino, é um filme adaptado da obra Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado da autora de sucesso Annie Hooly, famosa por escrever sobre casos de polícia. O enredo traz à tona a real amizade entre Annie e Ted, que até então era um indivíduo comum. Hooly conheceu Ted Bundy em 1971, quando ele era um estudante de psicologia na Universidade de Washington e contemplava uma carreira em direito e política. Eles trabalharam juntos em um centro de crise, atendendo telefonemas de pessoas que queriam tirar a própria vida ou enfrentando outras dificuldades. Hooly, que era mais de uma década mais velha que Ted Bundy, desenvolveu uma amizade próxima com ele, compartilhando refeições e conversas. Eles perderam o contato no final de 1973, depois que ele parou de trabalhar no centro de crise. Começando no início de 1974, uma série de crimes brutais de mulheres jovens na área de Seattle chocou a cidade e ganhou grande atenção. Mulheres foram mortas a uma taxa de aproximadamente uma vez a cada 30 dias. Ted Bundy foi considerado um possível suspeito a partir do verão de 1974, quando o criminoso não identificado foi observado por várias testemunhas conversando com duas mulheres jovens que mais tarde desapareceram no Lake Sammamish State Park. O homem foi descrito como alto, bonito e se identificou como Ted. Um esboço baseado em descrições de testemunhas oculares foi notado por várias pessoas, incluindo Hooly, para se assemelhar a Ted Bundy. Hooly achou improvável que Ted Bundy fosse um assassino, mas mesmo assim o denunciou à polícia. No entanto, as autoridades ficaram sobrecarregadas com dicas sobre os assassinatos e inicialmente não acreditaram que Ted Bundy fosse um provável suspeito devido à sua personalidade superficialmente respeitável. Ted Bundy se mudou para Salt Lake City no final de 1974 após ser admitido na Faculdade de Direito da Universidade de Utah. Os assassinatos em Seattle pararam, mas mulheres jovens em Utah, Colorado e Idaho começaram a desaparecer e a ser assassinadas em circunstâncias semelhantes aos crimes da área de Seattle. Investigadores policiais em vários estados começaram a compartilhar informações, cada vez mais estreitando Ted Bundy como seu suspeito na série de assassinatos não resolvidos. Em setembro de 1975, Ted Bundy telefonou para Hooly de Salt Lake, solicitando ajuda por meio de seus contatos do departamento de polícia para saber por que a polícia de Seattle estava servindo intimações para seus registros escolares de Utah. Ele não mencionou que em agosto de 1975 ele havia sido preso e acusado pelo sequestro em novembro de 1974 de uma jovem que havia sido sequestrada por um homem que se passou por policial em Murray, em Utah. Após um julgamento, Bundy foi sentenciado a 1 a 15 anos em Utah. Ele foi extraditado para o Colorado para enfrentar acusações de assassinato, mas Hooly ainda resistia a admitir que seu amigo era um possível assassino. Ted Bundy escapou 2 vezes da custódia no Colorado, enviando cartas ou cartões postais para Hooly enquanto estava foragido. Ele proclamou sua inocência e pediu dinheiro para ajudar a entrar no Canadá. O fugitivo finalmente foi para a Flórida. Em janeiro de 1978, ele fez um ataque violento em uma casa de fraternidade Chi Omega na Florida State University, espancando várias mulheres, 2 das quais morreram mais tarde. Ted Bundy atacou outra mulher adulta e em seguida, violentou e tirou a vida de uma menina de 12 anos que ele sequestrou do lado de fora da escola dela. Foi somente após a captura de Ted Bundy em fevereiro de 1978, e seus julgamentos subsequentes na Flórida, quando ele se representou no tribunal, que Hooly aceitou totalmente que Bundy era um serial killer. O ponto de virada veio depois que dentistas forenses testemunharam que os dentes de Ted Bundy combinavam com a marca de mordida profunda no corpo de uma das vítimas do estado da Flórida. Esta foi a primeira evidência física que definitivamente o ligou aos crimes, tornando impossível para Hooly manter dúvidas sobre sua culpa. Annie Hooly descreveu mais tarde o julgamento de Ted Bundy pelo assassinato de Kimberly Litch de 12 anos, na Flórida. Ted Bundy foi sentenciado à morte na Flórida e ele continuou a alegar inocência por anos, mas pouco antes da execução confessou mais de 30 assassinatos em uma aparente tentativa de atrasar sua morte. O filme é um importante documento que traz Barbara Hershey como Annie Hooly, e é um interessante ponto de vista porque não traz a visão da polícia apenas ou a do psicopata, mas de uma mulher que conviveu com ele e questiona a própria imagem que criou de uma pessoa vivendo próxima a ela. Questiona também sua sanidade,
uma vez que se sente um abutre para escrever um livro sobre o criminoso. Aquela pessoa que ajudava outras escondia um monstro e nesse sentido é Bárbara que se sobressai do elenco, tendo uma filha menor de idade que teve ainda contato com ela e ela se sente culpada por não ter percebido o perigo antes. Ted passeou pela casa dela, teve contato com sua filha sem que Anne imaginasse o perigo que corria. Narcisista e vaidoso, com necessidade de controle psicopata, Ted Bundy parecia simplesmente debochar de Anne, se aproximando e tirando sarro porque estava na lista de suspeitos. Como foi feito para a televisão, falta um roteiro mais profundo no sentido de tratar melhor os coadjuvantes que são superficiais e uma direção mais vigorosa. De qualquer forma, vale a pena por enxergar o lado de Anne Hull, que de uma provável vítima se tornou uma testemunha e observou de perto o circo midiático em torno do psicopata até o seu show no tribunal. O filme está disponível na internet. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no Cinema Kids.